falar um pouquinho. Começa falando pra gente o que seria a insensibilidade, Carlinha? Bom, essa insensibilidade é como se fosse um esfriamento, uma incapacidade de enxergar esse externo com uma forma afetiva, uma forma calorosa, com empatia. É não conseguir ver esse outro como algo que está diretamente ligado à sua existência, à sua vida. Então a pessoa fica insensível por causa desse externo, essa outra pessoa que está ao teu lado, e ela não é sentida como um participante, ela não tem essa relação empática, né? Eu ver o outro, enxergar o outro e começar a desenvolver para ele aquilo que foge um pouquinho só do meu próprio umbigo, do meu próprio mundo. A pessoa fica tão centrada nos próprios problemas, tão centrada no que eu preciso, o que eu quero, que ela passa a enxergar o outro como uma coisa que não tem valor. E isso com o humano é muito complicado, porque o amor é que traz vitalidade, é o amor que mantém até mesmo os nossos órgãos, a nossa mente, as nossas emoções circulando de forma saudável. Sim. E quando isso começa a esfriar, começa a haver esse congelamento interno, é um sinalizador de que algo lá dentro não está muito bom. Hoje nós temos até classificações dentro de doenças profissionais que geram essa insensibilidade com o outro, é quando a pessoa já está entrando num nível de estresse muito, muito profundo com essa pessoa, que ela se torna insensível às demandas e às necessidades, exatamente por estar vendo muitas coisas, né? A gente chama de síndrome de Burnout, se fala Burnout em francês, mas Burnout que seria como se fosse eu ficar me queimando, é uma coisa que está queimando, burno é queimar, né? Com esse externo, eu tô de saco cheio, eu já não estou aguentando mais, eu não estou dando conta mais do que está acontecendo com essas pessoas que estão à minha volta. E é uma característica muito, dentro da área profissional, ela é muito, o sintoma é muito em cima das pessoas que trabalham com pessoas o tempo todo. Sim. Então é muito classificado como pastores, psicólogos, médicos, enfermeiros, que lidam com pessoas o tempo todo. Porque igual quando a gente fala de estresse profissional, é diferente dessa insensibilidade com o outro. Porque o estresse é uma coisa vamos dizer, de um bloqueio, eu comigo mesmo, eu internamente. Sim. E essa insensibilidade, essa síndrome é eu com o outro. Então eu me torno insensível com essa demanda, Na verdade, ela começa interna e transfere para o outro, né? Não, porque às vezes não necessariamente, porque é a pessoa que lida direto com muitas pessoas. E às vezes um trabalho que ela tem é um trabalho mais isolado. Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que trabalha mais com finanças, que ela tem um trabalho mais focalizado em coisas do que em pessoas. Ela pode ter um estresse que não tem nada a ver com pessoas. Então são duas síndromes diferentes, né? Quando é o estresse profissional dentro de um excesso de trabalho, decepções e até mesmo irritabilidade, que afeta tanto o físico como o emocional, como na síndrome, mas os sintomas, né, que nós mais notamos dessa insensibilidade, que é bom, gente, vocês ficarem bem atentos. Está ficando muito irritadiço, intolerante, você tem ficado muito nervoso, muito estressado, a sua vontade, a ansiedade, a depressão acaba acompanhando também essa síndrome. Se você começa a notar que aquilo que você fazia antes, agora já está vindo com muito peso, com muita dor, com muita dificuldade, fique atento, principalmente nessa insensibilidade do outro. A pessoa está lá do teu lado, tô doente. Que morra. Sabe? Aquela coisa bem fria, bem... E se você está vivendo aí insensibilidades em várias áreas, manda sua pergunta pra gente, né? Tira a sua dúvida, como lidar, aproveita no 98402-9756, 98402-9756. E aí eu pergunto, pastor Leozão, como que essa questão da insensibilidade, ela pode afetar a nossa vida espiritual? Ou é o inverso, é a nossa vida espiritual ruim que vai nos tornando insensíveis? Primeiramente, claro, toda pessoa convertida, o que rege a vida dela é o mundo espiritual. Sim. Não deixando de considerar a parte emocional. Mas o que rege a nossa vida tem que ser a parte espiritual, porque quem dá a voz de comando tem que ser o espírito e não a alma. Porque a alma oscila muito e a alma não converte. E adoece fácil, não é? fácil. Então, agora, outra coisa, quando eu falo assim, sensibilidade, na verdade, espiritualmente, a pessoa vai perdendo a insensibilidade com aquilo quem é o amor. Primeiro João fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você começa a perder essa relação, esse vínculo com esse amor que é Deus, então, naturalmente, essa coisa vai começar, é uma consequência natural de externar essa insensibilidade. Porque se você está ligado quem é o amor verdadeiro, não tem por que então você não externar. Agora, claro, se você perde essa insensibilidade com Deus, que é o próprio amor, consequentemente então você vai
naturalmente você perde o amor próprio, porque você não consegue mais vigiar, você não consegue não colocar limite nas suas emoções. É verdade. Você começa a deixar se levar pelo sistema, começa a deixar levar pela mídia, pela preocupação de não faltar o pão. Então, na verdade, você não está ligado ao amor, então certamente você não confia. Se você não confia, você chama tudo isso para a força do seu braço. Aí, certamente, há um desgaste, há um estresse e, naturalmente, haverá insensibilidade, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer? E nesse ponto, quando a pessoa fala assim, certamente ela ignora até Deus. Né? Então, ela vai entrando num ativismo, numa coisa desumanizada, que está tão comum no nosso meio, e Jesus veio para humanizar, né? Então, se desligar desse vínculo maior que é o amor, naturalmente haverá insensibilidade para a própria pessoa e também para com o próximo. É a ordem natural da coisa. E é interessante que esse vínculo de relacionamento que é saudável, que traz com que eu me sensibilize com a necessidade, com a carência, com a resistência, com a vida do outro, traz benefício para mim. Claro. Porque a próprio vínculo, né, quando Deus fala ele, eu, outro, né? Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, eu amo ao outro. Isso equilibra corpo, alma e espírito, né? Que a gente fala que a gente é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, se essa base de equilíbrio que vem exatamente do Espírito de Deus para o nosso espírito, que promove em nós o amor e que faz com que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso sangue, nosso fluir, nosso ar, ele esteja tudo fluindo de acordo. E não podemos nunca achar que esse outro não tem significado e não tem importância para nós. Se você está começando a sentir-se assim, comece a ver o que em você está doente. Tem uma parte sua que está doente. E como o pastor Leozão bem disse, com certeza essa base começa com o amor de Cristo, que é dele que vem a fonte de vida. É dele que vem, inclusive, o equilíbrio e até mesmo a capacidade de eu sair do meu próprio ego, porque a própria estrutura humana, psíquica, né, ela é narcisista, ela é centralizadora. Então é Deus que vem trazer exatamente eu sair desse próprio mundo, dessa própria existência e começar a enxergar esse outro que sem ele eu não vivo. Deus é um Deus relacional e nosso relacionamento com o humano, nós precisamos disso o tempo todo, isso é saudável. Então esses relacionamentos saudáveis que nós temos que ter com o nosso próximo, quem que é próximo, gente? Há tantas pessoas que estão perto da gente, que a gente consegue se relacionar com elas todos os dias, como aquele que passa na nossa rua, que a gente nem sabe quem que é, mas que eu tenho que me sensibilizar com essa necessidade, com essa carência. E infelizmente hoje nós temos visto as pessoas simplesmente vendo a outra pessoa na rua, só porque eu não conheço, não sei onde que ele mora, o que eu tenho a ver com isso? Isso é culpa do governo, isso é culpa da escola, da mãe, da família dele. Não é isso. É nós que temos que nos preocupar com o outro, que isso é saudável pra gente, isso traz equilíbrio, faz um bem-estar pra gente maior do que às vezes a gente ajudar. Eu penso também em dois pontos. Às vezes tem pessoas que até se sensibilizam com outras, preocupam com outras, mas pensando no sentido de vou fazer para ter alguma coisa. Não porque eu me sensibilizei. Exatamente. Mas é o meu desencargo de consciência, que não é o objetivo que Deus quer na nossa vida. Não. É que a gente se identifique com a dor do outro, exerça a misericórdia. Essa coisa de compaixão sentir como mesmo, outro. Sentir empática, nessa coisa de eu conseguir enxergar essa demanda, essa necessidade. E isso faz bem pra mim, porque se vem como obrigação, ela vem como peso. Aí é uma moeda de troca. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.